Oi pessoal, tudo bem? Eu vim fazer a correção da prova de filosofia da ciência, né? Eu queria falar um pouco das avaliações. Eu vi que algumas coisas, não importa o quanto eu fale, vocês costumam cometer o mesmo erro, mesmo assim. Mas antes de falar sobre os erros, eu queria primeiro parabenizar vocês pelo aprimoramento da capacidade de escrever em português que vocês demonstraram. Agora que vocês sabem que eu tiro ponto por causa de erros de português, eu não tirei de todos os erros de português, eu tenho meu critério para tirar ponto, mas eu indiquei os erros para vocês. E aí, quando eu senti que deveria tirar ponto, eu tirava ponto. Por exemplo, se eu vejo dois erros idênticos, um do lado do outro, eu tiro ponto só uma vez, não duas e tal. Eu tenho alguns critérios assim, entendeu? Mas então, vocês melhoraram, de modo geral, é isso que eu acho. E poucas pessoas tiveram mais de 10 erros, por exemplo. Algumas tiveram 10, outras tiveram até menos. Então, assim, eu acho que vocês estão aprimorando. Parabéns. Tendo falado isso, eu acho que tem alguns erros que têm se repetido, né? Por exemplo, que vocês falando que o falsificacionista ele age a favor do progresso da ciência, faz a ciência progredir. O falsificacionista não faz nada. O falsificacionista é um filósofo, né? É um filósofo da ciência, um filósofo que reflete sobre a ciência. E aí, quando ele defende uma teoria falsificacionista, ele só está defendendo que a confiabilidade da ciência advém do fato das proposições e das hipóteses aceitas estarem submetidas a testes e falsificações. Então passaram por uma série de tentativas de falsificações e não foram falsificadas, por tentativas profundas, de cientistas atentos. Então, assim, então a confiabilidade da ciência adviria disso. Então o falsificacionista é um filósofo falando da confiabilidade da ciência e não um cientista tentando fazer a ciência progredir. É, Vocês entenderam o ponto? Então, essas teorias que a gente está apresentando são teorias filosóficas, não teorias científicas. Então, não é que tem um problema da ciência que os cientistas vão resolver, mas existe um problema filosófico com relação à ciência, uma série de problemas filosóficos com relação à ciência que valem a pena ser investigados. A gente, na disciplina, investigou alguns deles, e eu queria que você falasse de alguns deles. Aí vocês falam assim, não, nesse texto a gente vai falar do problema da ciência. Qual é o problema da ciência? Sim, tem inúmeros problemas na ciência, são problemas que tipo, são problemas filosóficos. Você tem que explicar aquilo que você está falando, não pode falar que você vai falar do problema da ciência, sabe? É muito genérico, demonstrar que você não entendeu qual é o do ponto, entendeu? Desses problemas que a gente está tratando. O problema da ciência não é um modo adequado de falar. Então tá, tendo falado disso, teve um estudante que apresentou parte do texto dele como um fichamento, então assim, não façam esse tipo de coisa, não me entrega um negócio parcial, assim, é melhor escrever bonitinho. Quase ninguém falou do Lakatos adequadamente, dele falando do núcleo irredutível e tal, ele descrevendo dessa forma, falando e falando de questões adicionais, né? Por exemplo, as questões que podem sofrer falsificação. Então, eu acho que foi uma falta que o texto de vocês apresentou. Deixa eu ver aqui mais. Algumas paradas do português eu não vou falar, eu escrevi nas próprias provas de vocês, né? Mas vocês devem ficar atentos para isso. Se eu fosse vocês, já escreveria essas provas tentando atentar para o português, né? Pessoal, as caracterizações e definições tem que ser bem feitas, não pode sair falando de qualquer jeito, é isso que eu falo para vocês. O que eu queria? Que vocês falassem para mim que vocês vão falar dos problemas de filosofia da ciência, da confiabilidade do conhecimento científico, né? Qual o fundamento dessa confiabilidade, e do problema da demarcação, como demarcar ciência e não ciência. Vocês vão apresentar algumas teorias que tentam
resolver esses problemas. Eu esperava que vocês dessem uma caracterização adequada de cada uma das teorias, né? Por exemplo, o indutivismo é a teoria que fala que a ciência é confiável porque procede por indução, e as induções são confiáveis. São confiáveis em quais casos? Casos da gente ter uma boa indução, e aí tem umas regras para boa indução, né? Começasse a falar, falasse o que é a indução, me desse o exemplo dos corvos, né? Falasse que a indução é ampliativa de algum modo, né? Ela é a passagem do particular para o universal, mas uma passagem ampliativa, e aí explicasse para a gente o funcionamento da indução, né? Eu acho que isso teria sido interessante, né? E aí depois dizer assim, não, mas o indutivismo ele tem algumas vantagens e tal, ele também tem algumas desvantagens. As desvantagens de ser difícil, por exemplo, de explicar ou de justificar o princípio da indução. Essa, de repente, seria uma das maiores objeções. E aí explicar isso adequadamente pra gente. De repente, dar o argumento do Hume, da regularidade da natureza, né? Que a regularidade da natureza pressupõe a regularidade da natureza, porque a gente diz que a regularidade da natureza, porque a gente viu 1, 2, 3, 4, 5... N vezes a natureza sendo regular, e aí a gente pressupõe que a natureza é sempre regular, vai ser sempre regular, né? E que isso é uma indução que pressupõe uma indução. Seria legal deixar isso claro. E assim, como vocês falam isso muito superficialmente, parece que vocês não têm clareza de qual que é o problema, entendeu? Então acho que falta estudar um pouquinho esse ponto, entender quais são os problemas do indutivismo mesmo, os problemas do falsificacionismo, ou uma boa definição, ou caracterização mesmo de falsificacionismo. Ficou faltando tudo isso, né? Tá. Uma distinção entre o que é falsificado e o que é falsificável. Por exemplo, muita gente, com relação ao falsificacionismo, falou que o importante é que as teorias vão passar por testes que vão medir o quanto ela é falsificável. Não. Os testes não vão medir o quanto uma teoria é falsificável. Se uma teoria é falsificável, isso significa que ela pode passar por testes. Isso é diferente do que dizer que uma teoria é falsificada. Uma teoria falsificada é uma teoria que passou por testes e ela foi mostrada como falsa. Uma teoria falsificável é uma teoria que pode passar por testes. E aí, quando passar, ela vai ser mostrada falsa ou não, né? Então, essa é a ideia, né? As teorias falsificáveis são as científicas, né? Elas não precisam ser falsificadas. Você não precisa mostrar que as teorias são falsas para elas serem científicas. Isso não faz o menor sentido. Elas têm que ser falsificáveis. Elas têm que poderem passar. Elas têm que poder passar por um teste de falsificação. As boas teorias científicas são aquelas que vão sobreviver a inúmeros testes, ou seja, tentativas de falsificação. Elas têm que passar pelas tentativas de falsificação e não serem falsificadas para serem boas teorias científicas. Mas para serem teorias científicas, basta que elas sejam falsificáveis, né? E aí, assim, a gente vai abandonar na medida que elas forem falsificadas, né? Tem as más teorias científicas e as boas teorias científicas. As más são as que vão ser falsificadas rapidamente. As boas são as que se mantêm por mais tempo. Essa é mais ou menos a ideia. Mas é a falsificabilidade, no sentido de serem falsificáveis, que vai fazer determinadas teorias, que vai fazer as teorias, de modo geral, serem científicas ou não científicas. Aí, nesse sentido, por exemplo, a psicanálise para o Popper, por exemplo, não seria científica porque não seria nem falsificável, não teria nenhum teste que você pudesse fazer para ver se ela é falsa mesmo, né? Aí muitas pessoas escreveram, quando está falando do falsificacionismo, de verificação, né? Porque o falsificacionismo vai verificar. Não é verificar tem a ver com ver se aquilo é verdade, né? Mas o falsificacionismo não tenta ver se aquilo é verdade, tenta ver se aquilo é falso, né? Então ele vai fazer uma tentativa de falsificação, entendeu? Assim, só para pode ser que a verificação seja uma tentativa de falsificação, mas assim, eu prefiro que vocês não usem verificação porque ela está mais conectada com obter verdade com relação a uma certa coisa e não tentar falsificar uma determinada coisa. Então eu prefiro que vocês utilizem tentativas de falsificação, tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é importante dizer aqui. Eu tô olhando as provas de vocês que eu já corrigi, porque eu fiz algumas observações que são interessantes apresentar para vocês aqui na correção, né? E, gente, a ciência, ela prossegue independente das teorias filosóficas sobre ela, né? A gente pode descobrir ou não as questões sobre os problemas filosóficos que a gente está se perguntando, mas a ciência vai continuar fazendo aí as coisas delas. A gente está tentando explicar, entendeu? Falando em explicar, teve gente que inseriu a discussão lá do realismo contra o instrumentalismo e falaria que o instrumentalismo, a preocupação dele é tentar para se as teorias são úteis ou inúteis para nossa compreensão da realidade. Não é bem assim. Depende do que quer dizer com compreensão da realidade. O instrumentalismo diz que as teorias científicas elas tentam ser instrumentos úteis para previsão de proposições observacionais. Por exemplo, eu coloco sal em água em certas condições, aí o sal se dissolve em água. Então a gente passou do estado observacional do sal sendo colocado em água para o estado observacional de uma água ali salgada, né? Então, assim, são dois estados observacionais. A gente utilizaria a teoria, as entidades teóricas, falar assim, não, ali é porque o sal e a água são feitas de moléculas. E tem a lei de Coulomb, que regula a atração eletrostática entre objetos eletricamente carregados, e aí fez um se dissolver no outro. As moléculas foram se separando e tal. Então é isso que explica a relação entre esses dois estados observacionais, da água salgada com a água sendo colocada, o sal sendo colocado na água. Né? São duas proposições observacionais, porque as duas podem ser observadas, né? Mas a teoria por trás é falar de moléculas e de laser, que essas moléculas se relacionam de um determinado modo. Então, assim, essa teoria, que seria a explicação, que a gente poderia compreender melhor a realidade se observasse essa teoria, o instrumentalismo fala que isso não ajuda a gente a compreender as coisas. Na verdade, isso é só um instrumento para a gente passar de um estado observacional para o outro, para a gente poder fazer previsões entre estados observacionais. A gente inventa uma teoria, que são um monte de ficções, que só permitem fazer relação preditiva entre estados observacionais. Essa que é a ideia mais fundamental, que tem que ser levada em conta. Não é que ajuda a nossa compreensão. Talvez o realista diria que as teorias ajudam a nossa compreensão porque descrevem a realidade, então ajudam a gente a compreender a realidade. Mas o instrumentalista fala que as teorias são instrumentos úteis para conectar estados observacionais. Então, eles precisam de uma distinção bastante profunda entre entidades observacionais, entidades teóricas, ou estados observacionais, estados teóricos, ou meramente conceitos. Ele precisa fazer uma distinção profunda. E a gente viu que essas distinções profundas podem ser problemáticas na medida em que as observações estão todas carregadas de teoria. Então, talvez para ele seja difícil lidar com isso, para o instrumentalista. Então, ele teria que dar conta dos problemas dessa conexão entre observação e teoria, falando que não tem essa conexão, ou que dá para falar de uma observação mais pura ou pura, né? Teria que argumentar de alguma outra maneira. Mas eu queria falar disso só porque alguém escreveu sobre instrumentalismo e compreensão. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque justamente ele tenta falar que a teoria é só um instrumento, entendeu? Que é só um instrumento para conectar, para fazer previsões, né? Então a gente não deve ser acreditada mesmo como uma explicação que descreve a realidade. Essa é a ideia. E vocês continuam escrevendo com parágrafos muito grandes, pessoal. Então, assim, parágrafos não, frases. Tem frases que tem parágrafo que é uma frase só. E vocês têm que escrever com calma. E, de vez em quando, vocês separam frases que não são separáveis. Você está escrevendo lá uma oração subordinada, essa oração subordinada tem que estar conectada com uma oração principal por meio de vírgula. Ou, por meio de vírgula, entendeu? Não por meio de ponto. Você não pode separar as orações conectadas assim por meio de ponto. Então toma cuidado. Eu fiz a observação na prova de vocês, né? Teve gente que não colocou o Feyerabend. Vocês deviam ter lido o Feyerabend, assistido o vídeo, né? Assim, para poder falar um pouco sobre ele também.
E, gente, eu senti muita falta de vocês não terem lido o livro direito. É tão importante ler a literatura que eu trago para vocês, assim, para vocês aprenderem. Sabe, só tendo as aulas são importantes, mas assim, só lendo o livro e tendo as aulas, você consegue aprender tanto quanto eu gostaria que você aprendesse, né? Assim, e teve gente que perdeu ponto, que eu acho que não merecia ter perdido ponto, mas perdeu porque não entregou o fichamento. Então, quem não entregou o fichamento perdeu meio ponto. E, poxa, teve gente boa que não entregou o fichamento, então que não falou do Feyerabend. E era importante. Só quem não falou de algum dos filósofos já perdeu 2 pontos inteiros por não ter falado daquele filósofo, né? Então, assim, já perdeu bastante. E teve gente que falou do argumento de autoridade da ciência, né? Falando que que tem uma autoridade dos cientistas para determinar o que é ciência e pá, não sei o que. Só que o que a gente tem que lembrar é que se existe uma autoridade dos cientistas, a gente dá aquela autoridade porque eles são conhecedores do assunto. Mas assim, e entre conhecedores do assunto? Não tem autoridade, né? O que tem são critérios, por isso que a gente quer descobrir os critérios, né? Para além da autoridade. Isso quem escreveu sobre a autoridade da ciência vai captar o que eu quero dizer com relação ao texto dela. Galera, o que vocês precisam melhorar também é a transição de uma sessão para outra dos textos de vocês, né? Preparar, assim, no final de uma sessão começa a preparar para o que vem na outra e no início dessa outra fala um pouco da relação anterior no primeiro parágrafo para poder estabelecer uma continuidade, né? Isso é importante, vocês não têm feito, mas tudo bem, vocês estão aprimorando o texto com o tempo, mas isso eu acho que é algo necessário para vocês começarem a fazer. Assim, escrever um ensaio do estilo que eu pedi para vocês escreverem não é uma coisa tão diferente do que vocês vinham fazendo no ensino médio, que era escrever redação num texto dissertativo argumentativo, né? Vocês tinham lá uma introdução, aí um desenvolvimento com 3 argumentos que defendem uma certa tese, ou 2 argumentos, um contra, outro a favor e tal, ou 3, um contra, um a favor e outro meio termo, mas tomando posição, e uma conclusão onde você sintetiza tudo. É a mesma coisa, entendeu? Só que um pouco mais desenvolvido, um pouco mais sofisticado, do jeito que eu coloquei lá no quadro. Entendeu? E a sofisticação disso que eu estou pedindo para vocês vai ser escrever os artigos para os periódicos acadêmicos, se vocês quiserem crescer na vida acadêmica. Gente, Popper não está falando que as teorias são verdadeiras. No falsificacionismo, as teorias não são verdadeiras. Elas são as que estão sendo utilizadas até o momento e que tentaram falsificar, mas não conseguiram, então são as que estão sobrevivendo, entendeu? Então elas não foram tomadas como falsas até agora, não foram vistas como falsas até agora, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, assim, quem falou de verdade, falsificacionista está procurando a verdade. Claro, tá todo mundo procurando a verdade, mas assim, ele não quer saber se as leis da ciência são verdadeiras. A ideia é ir passando de coisas que não se mostraram falsas até o momento. Aí, quando elas se mostrarem falsas, passar para uma outra coisa que não se mostre falsa, pelo tempo que for, entendeu? A ideia deles é que essa é uma aproximação da verdade, né? Mas se é ou não, a gente viu que tem alguns defeitos nessa ideia. Teria sido legal se tivessem apresentado esses defeitos no texto, mas a maioria de vocês não apresentou. Isso. E assim, atenta para essa distinção. Tá. E quem acabou falando do Thomas Kuhn falou várias coisas, falou da questão importante, né? Da questão importante dele falar dos paradigmas,
e da revolução científica e esse tipo de coisa, mas não falou da subjetividade dos valores dos cientistas, né? E isso era importante ter falado durante o texto, porque é uma coisa que torna o Thomas Kuhn, que deixa difícil dizer qual é a posição do Thomas Kuhn, se ele é um cara relativista mesmo, não, se ele tenta uma objetividade, já que ele fala da capacidade de resolver problemas, das teorias e tal, que vai se aprimorando com o tempo. Então acho que faltou um pouco isso, né? Eu quero parabenizar a Alana, o texto dela foi muito bom, ela tirou 10, né? Quer dizer, ela tirou, na verdade, 9,5, mas aí ganhou meio ponto porque introduziu aquela questão do realismo e antirrealismo, né? Conforme eu pedi. Aí perdeu meio ponto por causa de erros de português, mas ganhou mais meio, de novo, um pouquinho mais que meio, né? Porque fez um bom fechamento. Então ficou com 10. Parabéns, Alana. Eu tô vendo de cada um aqui, né? E no Fire Abend, uma coisa que ele gostaria de dizer é que a gente tinha que ter liberdade para escolher entre diversas formas de conhecimento, né? E que a gente devia ter essa liberdade porque, na verdade, tem erros e tem acertos em todas elas. Tem na ciência, tem no ocultismo, tem em várias formas de conhecimento, né? Então, assim, como tem erros e acertos, a gente não tem que escolher pela ciência, é um preconceito nosso escolher pela ciência, a gente devia ter uma liberdade. E no caso do próprio cientista, é um preconceito ele se fechar num método específico determinado ou determinável pelas teorias filosóficas, né? Ele pode, ele deve ter liberdade para desenvolver os métodos adequados para lidar com os problemas daquele momento que ele está lidando. Né? Essa é um pouco a ideia do Fire Abend. A maioria de vocês que assumiu alguma posição acabou defendendo o Fire Abend, né? Mas o que eu acho? Acho que vale a pena dar uma lida no livro e ver se você defenderia mesmo o Fire Abend ou não, assim, porque de repente você me ouviu falando nos vídeos e achou que pudesse ser o caminho, mas de repente lendo você vê que tem determinadas coisas na teoria que fazem você refletir. Talvez se essa é a melhor teoria mesmo. Aqui, de novo, alguém falando sobre que o problema que os filósofos estão lidando em filosofia da ciência, esse problema que nós estamos tratando aqui, de repente o problema da confiabilidade das ciências, que ele tem alguma implicação para o progresso da ciência, né? Não, o progresso da ciência acontece da forma que acontece. É claro que as teorias filosóficas elas têm que explicar o progresso da ciência e várias delas tentam explicar esse progresso. Algumas são mal sucedidas, outras não. A gente tem que avaliar isso, mas a relação de implicação com o progresso da ciência não é que os problemas que a gente lida em filosofia da ciência vão causar ou não causar o progresso da ciência. A ciência acontece independentemente da gente, mas a gente vai ou não conseguir explicar esse progresso. Não ser apto a explicar esse progresso é uma desvantagem quando você está numa dessas teorias, né? Quando você está apresentando uma teoria filosófica da ciência, é uma desvantagem. Então, assim, é nesse sentido que a gente está falando do progresso da ciência, que não conseguir explicar o progresso da ciência é uma desvantagem. E não que vai estimular ou não estimular o progresso da ciência, né? A gente não estimula nada, a gente só desenvolve teorias explicativas sobre a ciência. E lembrar, né, que os problemas que a gente está investigando são problemas de filosofia da ciência e não problemas de ciência, né, assim, ou problemas científicos, no sentido de que poderiam ser solucionados pelos cientistas, só se eles forem filósofos também, né, ou estiverem fazendo filosofia quando estiverem discutindo, porque são problemas intimamente filosóficos.
E a maioria das pessoas que tirou uma nota baixa porque escreveu de modo muito simplório, sabe? Assim, apresentando de modo muito superficial as coisas sem apresentar argumentos, sem apresentar objeções direito, ou apresentando de modo muito superficial que não dá pra entender se você já não souber do que a pessoa tá falando. Entendeu? Então, assim, o que eu aconselho pra vocês é, gente, não sejam superficiais. Explicar de qualquer jeito, como se você estivesse no ensino médio, assim, só quisesse mostrar pro professor que, ó, não, eu li, assim, não é o caminho. Explica direito, como se você estivesse escrevendo um artigo. Isso daqui é a base para você escrever um artigo depois. Você pode pegar essa prova, levar para sua casa, digitar no seu computador e depois começar a escrever um artigo sobre isso, entendeu? Isso daqui já é uma base ótima se você tivesse dedicado. Agora, se tiver escrito de qualquer jeito, só porque é para uma prova pro professor, você não vai conseguir usar isso de uma boa base, né? Mas eu gostaria que você tivesse, que suas provas das minhas disciplinas formulassem no final disso tudo um artigo, a base para você escrever um artigo para você publicar aí no futuro, entendeu? Você acha que isso não é importante, mas assim, isso é importante na vida acadêmica, sabe? Quando você não tiver e quiser fazer um mestrado, quiser fazer um doutorado, quiser ter bolsa, é bom você ter um currículo. Então, assim, é bom você já começar a pensar nisso. Caso essas coisas te interessem, né? Você tá aqui fazendo só por fazer, então tá de boa também. Aí, e, gente, a sistematização desses autores tem que ser bem feita, né? Tem uma sistematização, um pouco dessa sistematização no próprio livro, se vocês tivessem lido aquela parte lá sobre objetivismo, um pouco antes, um pouco depois também, teriam visto uma sistematização, teriam vocês mesmos utilizado essa sistematização. Mas a maioria de vocês não leu. Acho que uma ou duas pessoas sistematizaram isso dessa maneira, como estava no livro, que aí demonstra pra mim que a pessoa leu mesmo, mas a maioria de vocês não, sabe? E lembra, gente, apresentou um conceito, tipo, apresentou o conceito metafísica, explica lá o que é metafísica, dá uma caracterização, tenta dar exemplo, deixa inteligível para a pessoa. Se você não está conseguindo explicar, significa que você não entendeu direito, então você precisa estudar mais, entendeu como é que é? Para você conseguir explicar aquilo. Então, assim, como é que é um treinamento para uma prova? Vai, tenta escrever um texto, explicar bem. Se não estiver conseguindo explicar, volta lá, tenta entender melhor e aí tenta explicar perfeitamente. Quando você estiver explicando tudo perfeitamente, você está pronto para fazer a prova. Por isso que eu disse para vocês o que ia cair na prova, antes da prova acontecer. Era para vocês já irem estudando e tentando escrever, porque se vocês estivessem escrevendo perfeitamente aquilo, ia chegar na prova, vocês iam escrever igualmente perfeitamente. Falta mais um aqui que eu tô olhando. Com relação ao português também, eu já estou vendo que eu já estou atentando para outras regras que antes o português estava tão ruim que eu nem atentava para elas, mas agora o português já está melhorando um pouco de vocês. Então, assim, eu aconselho vocês a se dedicarem mais, porque ainda ter 6 erros, 5 erros, 10 erros, eu acho muito, né? É bom ter um erro nenhum. Mas vocês estão melhorando e eu já estou tentando para, por exemplo, separar a preposição do sujeito, estão colocando sujeito preposicionado, né? E aí não tem sujeito preposicionado. Então já são regras um pouco mais sutis que eu estou atentando. Mas também tem gente que ainda não melhorou a escrita, que precisa de atenção. Até que melhorou precisa de atenção também, porque ainda não está perfeito. Mas parabéns de qualquer jeito pela melhora. É isso, pessoal. É, Então, eu espero que tenham ajudado essas observações. Eu enviei para vocês a correção das provas de cada um. Eu vou enviar depois pelo Danilo as provas, né? Ele vai deixar de repente com a Janúbia ou com alguém para poder distribuir para vocês as provas físicas. E eu desejo boas férias para vocês. Até mais, pessoal. Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, então pode mandar para mim um e-mail com a dúvida. Mas manda logo, porque quando a gente, na próxima aula, eu já vou fechar
completamente. No dia 29 eu já consolido as notas e envio diário. Então, assim, qualquer dúvida, fale nessa semana ou cale-se para sempre. Até mais, pessoal. Boas férias, divirtam-se.